Observe a figura a seguir. Um geógrafo posicionado numa praia deseja determinar a distância entre duas ilhas e, para isso, toma como referência os pontos A e B das ilhas, como mostra a figura. Na praia, ele marca dois pontos, C e D, distantes 70 metros um do outro. Usando um medidor de ângulos, teodolito, os ângulos ACB igual a 38 graus, BCD igual a 37 graus, ADC igual a 60 graus e ADB igual a 53 graus. É correto afirmar que a distância entre os pontos A e B é, dados, seno de 37 a 3/5, seno de 75, 19/20, cosseno de 53, 3/5 e raiz de 2, 7/5. Claro que tudo isso são aproximações. Então vamos refazer a figura, porque ela está ali muito pequenininha. Então você tem aqui dois pontos na praia, distando 70 metros. Está aqui a distância entre eles, 70 metros. Está tudo em metros, então não vou me preocupar em colocar unidade. Está aqui o ponto A de uma ilha, o ponto B da outra ilha. Ele não fala em momento nenhum que isso é um trapézio. Não é, inclusive, pelos dados da figura, ele traça esses dois segmentos e traça o segmento AB, já que ele quer determinar exatamente isso, a distância entre A e B. Ele chama esse ponto de C, esse ponto de D, esse ponto de A, esse ponto de B. Ele dá alguns ângulos. Ele dá que o ângulo ACB é 38 graus, ACB, que é esse ângulo aqui, 38 graus. Ele dá que o ângulo BCD é 37 graus, esse ângulo é 37 graus. Ele dá que ADC é 60 graus, ADC não parece, a figura não está em verdadeira grandeza, isso aqui é 60 graus. E ele dá que ADB é 53 graus, esse ângulo é 53 graus. Então nós vamos atrás de alguns segmentos. Por exemplo, eu posso determinar quanto é que é esse AD, que é x. Depois eu vou determinar o y, que é BD. E, por fim, eu vou determinar essa distância AB, que eu vou chamar de Dzinho. Para achar o x, nós vamos ver aqui a soma dos ângulos desse triângulo que eu estou marcando aqui em azul. Então, nós temos que 38 mais 37, esse ângulo todo aqui, é de 75 graus. Deixa eu marcar esse ângulo azul aqui, 75 graus. Como isso aqui é 75 e aqui é 60, 75 mais 60 dá 135. Significa que esse ângulozinho aqui de cima é de 45 graus. Daí dá para fazer uma lei dos senos nesse triângulo que eu marquei em azul, que é o ACD. Nós podemos, fazendo uma lei dos senos, dizer que x está para o seno de 75, assim como 70 está para o seno do ângulo oposto, que é 45. Com isso, x é igual a 70 vezes 175, que ele nos manda aproximar para 19/20, vezes o inverso de seno de 45, que é 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 ele pede para aproximar para 7/5 sobre 2 vezes meio. Daí, nós temos que esse zero cancela com esse zero, esse 7 cancela com esse 7, e esse 2 aqui, cancela com esse 2. Com isso, eu tenho 19 divididos por 1/5, que dá 19 vezes 5, que é
95. Daí nós temos que y está para seno de 37, assim como 70 está para o seno desse ângulo aqui de cima, desse ângulozinho aqui de cima, que eu vou determinar da mesma maneira que eu determinei o 45. Eu tenho aqui, ó, 37 mais 53 vai dar 90. 90 mais 60 dá 150. 150 para 180, faltam 30. Então, esse ângulozinho lá de cima é 30, então 70 está para seno de 30. O y é igual a 70 vezes seno de 37, que ele nos dá aqui é 3/5, sobre seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, o inverso de meio é 2. Daqui, 70 divididos por 5 dá 14. 14 vezes 2 dá 28. E 28 vezes 3 dá 60 mais 24, que é 84. Uma vez que eu determinei o x, que é o AD, e o y, que é o BD, nós podemos fazer uma lei dos cossenos nesse triângulo ADB para determinar o desenho. Então, agora, aplicando uma lei dos cossenos, nós temos que desenho ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes xy cosseno de 53. E tudo é dado. Porque, afinal de contas, eu tenho que desenho ao quadrado é igual a x2, que é 95 ao quadrado, mais y2, que é 84 ao quadrado, menos 2 vezes 95 vezes 84, cosseno de 53, que ele diz que é 3/5. Fazendo essa conta, que eu vou dar uma colada aqui no meu papelzinho, a gente chega à conclusão que d ao quadrado é 6.505. E aí ele pede para você determinar o intervalo em que a distância pode estar. Só que 6.505 é maior que 80 ao quadrado, que é 6.400, que é 80 ao quadrado, e menor que 85 ao quadrado, que é 7.225. Então, certamente a distância é maior que 80 e menor que 85. Resposta do problema, letra C. Então, estamos vendo uma questão de geometria, que não era uma questão fácil, tá? Porque tinha que aplicar 2 leis dos senos e uma lei dos cossenos. Um detalhe para essa questão, que se você não substituísse os dados do problema, a raiz de 2 como 7/5 e tal, numa ordem ótima, as contas ficavam mais esquisitas ainda. Essas substituições que a gente fez tinha que ser feita numa ordem ótima, de tal forma que casasse direitinho aqui. Se você mudasse um pouco isso, no raiz de 2 sobre 2 e tal, ia dar um pouco mais de conta, mas você ia chegar a uma conclusão semelhante. E no final você tinha que fazer uma lei dos cossenos que dava um pouquinho de conta. Não achei uma questão fácil, não é uma questão dificílima, porque não é uma questão de traçado, mas certamente é uma questão de percepção e uma questão para você linkar teoremas dentro de uma mesma questão, numa ordem lógica. É uma questão típica de concurso de colégio naval e uma questão que um candidato que quer a vaga do colégio naval, que está concorrendo para a vaga, tinha que acertar. Porque apesar de ser uma questão difícil, era uma questão difícil que era factível, uma questão difícil para concorrer à vaga. Vamos agora à questão 16.